perder E então foi quando eu comecei a me interessar por isso, né? E fui procurar saber o que era, o que precisava fazer para escalar, né? Então vamos entender o seguinte: a história da escalada, né? O homem sempre escalou montanhas, né? Desde sempre o homem escala montanhas, né? Se você olhar um pouco na Bíblia, tem lá, né? O Moisés sobe a montanha, vai lá fazer as orações dele. Então sempre escalaram-se montanhas. O que se mudou com o tempo e hoje na modernidade é as técnicas, né, e os equipamentos que se usam para esse tipo de escalada. Então, as escaladas foram cada vez ficando mais técnicas, mais difíceis, né? Então, até se tornar um esporte de aventura, né? Antigamente não era um esporte, era simplesmente uma vontade que o homem tinha de escalar, né? No fim do século retrasado, começo do outro, com o advento das tecnologias, os equipamentos foram ficando melhores e as pessoas começaram a fazer escaladas mais técnicas, mais elaboradas, né? Nós podemos dividir a escalada em três tipos básicos, né? De alta montanha, né? A escalada em rocha e a escalada esportiva, né? Que é feita em ginásios hoje, né? No Brasil não existem muitos, existem muito poucos nessa classe, mas existe. Em São Paulo, pelo menos, tinha um, dois, eu não sei como tem agora. A escalada de alta montanha são as escaladas que vocês ouvem muito falar na televisão, né? São escaladas que procuram escalar montanhas acima dos 5.000 metros, né? Já tem neve, tá? Então a dificuldade dessas escalar essas montanhas é mais a resistência física e vencer os obstáculos da natureza, né? Principalmente o frio e o ar rarefeito, que traz graves consequências para o organismo nosso, né? Então não é a minha especialidade essa, eu nunca escalei alta montanha, né? Nunca gostei muito de neve, mesmo porque as escaladas em neves, essa de alta montanha, você tem que ir fora do Brasil, né? A minha especialidade e o que eu gostei mais foi a parte da escalada em rocha, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns lugares muito bons para escalada. Aqui em São Paulo, onde tem um campo escola, né? Que é o Pico do Jaraguá. Foi lá que eu comecei a aprender a escalada no Pico do Jaraguá. Hoje os pontos de escalada no Pico do Jaraguá estão praticamente todos abandonados, né? Ali é o berço da escalada em rocha em São Paulo, foi ali, né? Na década de 50, 60. Hoje, por vários motivos, né, principalmente de segurança, hoje, né, fica impraticável hoje escalar no Pico do Jaraguá. Muitos assaltos, essas coisas. Mas nós temos também no Pico do Jaraguá, no Guarujá, que é uma montanha pequenininha que a gente usa como campo escola. E a grande escalada aqui em São Paulo é em São Bento do Sapucaí, que é a Pedra do Baú, o complexo da Pedra do Baú, né? Que é a Pedra da Nachata, o Baú e o Baúzinho, né? É um lugar onde você encontra muitas vias escaladas com diversos graus de dificuldade, né? Da escalada em rocha, a gente pode partir de duas correntes, tá? Uma é a escalada em livre, que é a escalada que você usa para progredir, né? Na sua escalada, você usa os pés e as mãos, né? E a escalada é artificial, que você se utiliza de equipamentos para passar determinados pontos da rocha que são muito difíceis, que você não conseguiria fazer isso simplesmente com a sua força física, né? Escaladas mais negativas, né? E tetos que são mais complicados para você passar. Depois eu vou mostrar os equipamentos aqui para vocês. Depois disso, a gente pode dividir ainda mais duas, dentro da escalada em rocha, nós podemos dividir mais em duas partes. Uma é a escalada em solitário, né, que geralmente você escala com um parceiro, né? Você escala, alguém guia, você começa aí na frente, encordado, que a gente chama, né, amarrado numa corda, e a gente vai passando as proteções para evitar que, se você caia ou escorregue em algum lugar, essa corda te segure e você não vá ao solo.
Mas alguém tem que fazer a segurança nessa corda, freando para você não cair. Quando você escala em solitário, você usa um sistema no qual você progride, você mesmo faz sua segurança usando, mas mesmo assim, usando a corda. Fora isso, você tem a escalada em solo, que é a escalada sem equipamento nenhum, né? Aqui no Brasil tem muito pouco disso, mas nos Estados Unidos e alguém, vocês também já viram isso na televisão, né? Aquele Homem-Aranha que escala prédios, escala outras coisas. Aquilo é uma escalada em solitário, né? Requer muita muito frio, né? Controle do medo e muitas coisas assim, né? E fora isso, nós temos a escalada esportiva, né? Que aí ela foge um pouco dessa parte da aventura, né? A escalada esportiva é feita mais em ginásios, né? Com rotas, se prioriza o lado atlético, né? Porque as rotas são difíceis, precisam de movimentos mais atléticos. Então tem uma segurança um pouco maior nisso aí. Já a escalada em rocha, você tem não só a dificuldade da escalada, mas também tem as adversidades do clima, com chuva, né, raios, trovões e outras logísticas, né, como levar comida, água, né, e tudo isso. Bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente não ficar falando aqui e vocês ficarem boiando aí. Eu queria perguntar, você que já é de um ramo de escalada, você já ouviu falar num tal que chama Pedra Grande? Eu, se eu não me engano, é Itatiba ou Campinas, não lembro agora. Não, Pedra Grande é Atibaia. Atibaia, isso. Isso. Lá, se eu não me engano, lá tinha escalada. Você acha que tem ainda ou o pessoal já parou de frequentar? Não, tem. Na Pedra Grande tem. A Pedra Grande, na verdade, é uma plataforma de asa delta, né? Asa delta, paraglide, né? Mas tem algumas rochas pequenas lá, uns boulders que a gente chama, que são pequenos blocos de 5, 6 metros, né? E é uma escalada que a gente pode chamar que a escalada esportiva que eu falei que existe mais no indoor, né? Que são ginásios, mas ela também pode ser feita fora, né? É que muita gente não quer ficar andando, porque você tem que levar mochila, água, tá? Uma logística, as pessoas preferem fazer isso no indoor. Mas as escaladas da Pedra Grande são escaladas um pouco mais esportivas, é uma rocha meio agressiva, cheia de pontas, né? Mesmo sendo um granito, é uma escalada bem difícil. Mas é bom para treinar técnica, é uma escalada. Ainda tem sim, bastante gente vai para lá ainda. Ah, entendi. Obrigado, viu? Imagina. Mais alguém? Então vamos continuar aqui. A escalada em si, né, ela requer, pelo menos quando eu fui procurar, né, conhecer, fazer um curso de escalada, né, o que mais a gente aprende nisso é uma coisa chamada segurança. Tá? Você escalar uma montanha é um desejo seu. Né? Você pode escalar a montanha do jeito que você bem achar que pode. Mas quando a gente fala de esporte de aventura, né, por trás da escalada existe uma palavra chamada segurança. Então, o que a gente aprende, na verdade, no curso de escalada, mais do que as técnicas de subir uma montanha, na verdade, é a técnica de como eu tenho que me proteger, como é que eu tenho que proceder para subir uma montanha. Né? Então, se faz uso de cordas, né, de equipamentos de freio de segurança, né? Você não aprende só a subir, mas aprende a descer também, né? Que é o caso do rapel, né? O rapel acabou virando com o tempo uma diversão, né? Uma técnica que é uma técnica de escalada e foi separada da escalada só para você poder descer. Porque se você sobe uma montanha, nem sempre dá para você descer a pé pelo outro lado. Você vai ter que descer pelo mesmo caminho que você veio, né? Então, o rapel é uma técnica. E é uma técnica que mais causa acidentes entre escaladores é o rapel, né? Porque às vezes as pessoas sobem as montanhas com uma certa
com aquele ímpeto de subir, mas temendo, estou me levando as coisas em certo grau de cuidado, e quando as pessoas alcançam o cume, elas relaxam, né, acham que chegou no objetivo, mas esquece que só foi até a metade do caminho, né, a outra parte é descer, né, e é nessa hora que acontecem muitos acidentes, né, que as pessoas relaxam em determinados pontos de segurança que não podem ocorrer, né. Eu posso dizer para você, nesses anos todos que eu escalei, a maioria dos acidentes que eu vi e que eu socorri algumas pessoas foram, os fatais foram durante a descência, né, a descendência do pico, e ocorreram esses acidentes no rapel, né? Então, existe toda uma técnica para você se encordar, né? Uma técnica para você usar os mosquetões. Quem não sabe, né? Isso aqui é um mosquetão, né? É por onde a gente passa a corda, né? Nas escaladas em rocha, a gente tem uma coisa que chama via de escalada. Você não pode subir uma montanha, principalmente de rocha, se não existir uma via já pré-determinada. Essa via foi conquistada por alguém, né? Alguém foi lá e achou uma rota e colocou os grampos que a gente chama. Esses grampos, né, eles estão fixos na rocha, né? E a gente passa o mosquetão por esse grampo, né? Passamos uma outra fita, que é a costura, que é isso aqui, tá? Então uma ponta vai lá no grampo que está na rocha, tá? E na outra ponta a gente passa a corda que está presa na minha cadeirinha. Tá? A cadeirinha mais ou menos parecida com essa aqui é uma cadeirinha, foi a primeira cadeirinha minha, ela está bem velha já, né? Que a maioria da parte do meu equipamento está em outro lugar e que essa pandemia não tive como buscar. Mas essa é a cadeirinha de escalada, né? Já está bem batida. Já não uso mais, né? Os equipamentos de escalada têm vida útil, tá? Geralmente é 5 anos, tá? Depois disso, esse material, que é um material muito super resistente, mas têxtil, tá? Ele se degrada, tá? Recentemente, um grande escalador americano, que fez, inclusive, ele foi dublê do Stallone naquele filme... esqueci agora o nome do filme. Acho que é Risco Total, que ele sobe uma montanha. É um filme antigo até do Stallone, né? Esse escalador que foi dublê dele, o Ron Kalk, morreu recentemente por causa dessa porcaria aqui na cadeirinha, que é uma parte mais forte da cadeirinha, que é uma costura. Isso aqui se rompeu devido a já ter uma certa idade e ele acabou indo ao solo e acabou morrendo. Tá? Então, a escalada tem essas coisas também. Não é só ter equipamento, né? Tem que ter cuidado com eles também. Algumas rotas de escalada não tem esses pinos, que a gente chama, esses grampos, tá? A gente usa a fenda, a rocha apresenta fendas, buracos, a gente pode colocar equipamento nessa fenda para usar como proteção, tá? Isso vem de uma escalada que a gente chama um pouco mais limpa, que também tem uma certa ética na escalada, de não se colocar muito pino, não poluir a rocha, né? Então, sempre que possível, a gente usa um material móvel para isso não ficar lá, tá? Então, é um material que a gente coloca, progride, e o segundo, quando você chegar em determinada parada, que a gente chama de paradas, mais ou menos cada 40 metros, uma rocha de 400 metros, você tem que fazer várias enfiadas, né, que a gente chama. Então, mais ou menos cada 40, 50 metros tem uma parada, né? Tem uma forma certa de se montar essa parada. E o segundo que estava te dando segurança, seu parceiro, ele vai subir e vai recolher todo o material que você deixou para trás e para poder progredir para a próxima enfiada. Tá? Então, esses materiais que a gente tem, nós temos vários materiais móveis,
tá? Isso aqui é conhecido como friend, tá? Eles são excêntricos, tá? Que você pode encaixar dentro da rocha e por aqui a gente passa a corda, tá? Então esse material você deixa lá, ele funciona como uma pressão, né? Quanto mais você faz pressão nesse sentido, mais ele te dá segurança. Então, em caso de queda, isso aqui vai sofrer uma pressão, fazer pressão contra a parede da rocha e vai segurar a sua queda, né? Lógico que isso requer um pouco de confiança em Deus também, porque nem sempre isso funciona. Né? Esses outros materiais também são materiais móveis, né? Isso aqui são conhecidos como nuts. São entaladores, né? Isso aqui é para quando a rocha é afunilada e você tem a condição de colocar isso, que ele fique preso. Da mesma forma. Então, existem vários tipos desses materiais, né? Uns para fendas bem mais finas, né? Outro para fendas maiores. Esses aqui são totalmente flexíveis, né? Então não tem posição para colocar eles. Esses aqui eu posso colocar somente nessa posição, né? Na vertical e nessa linha, né? Esses aqui não, eu posso colocar em qualquer posição. Então, esse material aqui é um piton. Ele é pouco usado hoje em dia, né, por causa desses aparecimentos desses aparelhos mais modernos, com friends, nuts. Antigamente as escaladas eram feitas com esse material aqui, que é martelado nas fendas, tá? E depois se retirava depois. Isso aqui é um freio, né? A gente passa a corda por aqui, e é por isso aqui que a gente faz a segurança, né, do escalador que está à frente, né, como também o escalador que vai chamar o companheiro para resgatar o resto do material que foi deixado para trás, e também para descer pelo rapel. Tá? Fora isso, a gente tem que aprender também sobre nós, né? Todos os tipos de nós que são presos na cadeirinha, todos os nós de fitas são feitos pelo escalador, tá? São nós que não podem abrir de maneira alguma, né? Eles têm que estar, são nós extremamente, são nós de segurança, né? E de preferência aprender a fazer um nó desse aqui com uma mão só, né? Porque você nem sempre, talvez você esteja com as duas mãos livres ou com a sua mão inteira, né? Para fazer um nó desse. Foi, digo, com uma mão ou um braço, não é difícil numa escalada você, em determinados lugares, você sofrer uma queda e quebrar um braço e você precisar descer de lá, né? Então, você vai precisar emendar algumas coisas e isso é uma coisa que você tem que aprender a fazer, né? Afinal, a maioria o segundo, se não for, acho que o maior, ou o segundo maior causa de acidentes em esportes de aventura é a negligência, né? A gente negligenciar que você está num ambiente selvagem, né? Um ambiente, desculpa, que você não controla todos as variáveis desse lugar, né? A escalada é uma parte, a segurança é uma parte que você tem que ter muito bem na sua cabeça, e o resto você tem que estar atento, né? Sobre o seu clima, sobre tempestade, chuva, inundação, né? E outras coisas que podem acontecer, né? Ataques de animais. É uma coisa que é muito comum na escalada hoje, né? Cada vez a gente ouve mais, pelo menos há uns 5, 6 anos atrás, num ano teve, acho que 3 ou 4 ataques a escaladores por abelhas, né? Esse é um fato, e levando muitos deles a óbito. Eu mesmo fui atacado por abelhas numa escalada a 50 metros do chão, e eu posso falar para você que não é nada agradável, né? Então, a gente tem que lidar saber lidar com essas variáveis, porque senão as consequências são muito graves. Ok? Alguém quer fazer mais uma pergunta, alguma coisa? Ricardo, quando você... É Daniela que fala.
Quando Sim. você fala que você faz escalada, você faz em dupla, né? E um checa o equipamento do outro, tem essa preocupação um com o outro de segurança, ou cada um é por si mesmo, vai subindo? Lógico, um vai na frente, mas não tem um cheque de segurança mesmo, né? Para saber, sei lá, não sei. Muito bom, muito boa a sua pergunta. Sim, sim, tem sim. Tem sim, Daniela. Isso é o que eu gosto na parte da escalada esportiva, né? Você não está sozinho, né? Eu já escalei em solitário, né? E é um negócio bem complicado, mas se você vai escalar com alguém, isso é essencial, né? Você escolher muito bem o seu parceiro, né? Com quem você está escalando. Um depende do outro, né? Nós dizemos que a escalada, quando eu estou na ponta de uma corda e eu estou ligado ao meu parceiro na outra ponta, né? É uma linha da vida, né? Um depende o que eu fizer lá em cima vai depender dele aqui embaixo. Se eu fizer alguma coisa errada lá em cima, vai dar consequência para ele também, né? E vice-versa, se ele não cuidar bem de mim, eu também posso ter alguns problemas, né? E essa parte de checagem de equipamento é essencial, porque você cria o hábito de cuidar do outro, né? Às vezes na escalada, às vezes tem vias fáceis, né? E tem vias que são mais difíceis, a gente fica meio que levado pela ansiedade e a gente esquece algumas coisas, né? E isso tem que ser praticado. Isso é muito importante para quem ensina escalada, levar isso em consideração, ensinar isso para o aluno, que isso é importante, essa solidariedade entre o outro, essa responsabilidade de um de cuidar do outro, sabe? Eu já tive escalador, já escalei com pessoas que eu desisti de escalar com elas, foi uma vez, não vou mais, né? Porque a escalada é muito legal, é muito bacana, mas se você tiver alguém que é irresponsável, você acaba se virando um tormento e não uma aventura, né? Então tem sim esse negócio de cuidar do outro, né? De checar o equipamento, olhar, não está tudo certo, o nó tá feito. Se todo mundo checar isso, principalmente na hora que eu falei, na hora da descida, né? Eu teria evitado muitos acidentes, né? Nesse caso mesmo que eu contei, que eu fui atacado pela abelha, eu estava eu e um companheiro meu, a gente já estava a uns 50 metros do chão, e a gente estava puxando uma mochila, porque a gente estava fazendo uma conquista, né, que é abrindo a via na rocha, e nessa de subir a mochila bateu, saiu, enganchou num pedaço de rocha, a gente puxou, ela saiu voando e bateu dentro da casa das abelhas, e as abelhas vieram tudo para cima da gente. E a hora que veio aquele monte de abelha, né, a gente fica meio desesperado, com a vontade de se jogar lá de cima, né, porque você não tem para onde correr, né. Mas esse meu amigo que estava comigo, ele montou um rapel, me deu para mim e falou: eu vou descer junto com você. E aí, quando ele me deu o freio, eu vi, mesmo no desespero, né, que o freio estava montado errado, né? Então, tive muito sangue frio para poder falar: não, isso aqui está errado, né? E montar de novo. Mas isso veio porque eu sempre fiz isso, eu sempre chequei o equipamento. Todos os dias, todas as vezes que a gente escalava, a gente checava, tinha esse hábito de checar o equipamento, né? Se eu não tivesse isso, o desespero teria tomado conta e eu, com certeza, hoje não estaria, e nem ele estaria aqui hoje, né? Então, isso é muito legal, essa pergunta sua, realmente é necessário mesmo, tá? Ricardo, bom dia. Algum desses equipamentos já falhou com você? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Se algum desses equipamentos que você utiliza já falhou com você? Não, não, nunca nenhum equipamento falhou comigo. Nunca tive uma falha de equipamento que os equipamentos hoje, eles são todos eles. Deixa eu pegar uma questão. Esses equipamentos, eles têm
todos os equipamentos de escalada vêm descrito, né? Como se deve, não sei se vocês não vão conseguir ver, mas ele vem, quanto que ele aguenta de carga, como que você pode usar ele, quanto ele aguenta de carga aberta, né? Vamos dizer, um tipo de mosquetão, né? Então, o que acontece muito com falha de equipamento, que o pessoal fala, é o uso incorreto do equipamento, tá? Esse equipamento aqui, que é um mosquetão, ele está ser usado nessa forma, tá? Preso a uma fita, tá? Ele não pode trabalhar dessa forma em cima da rocha, né? Então, se você trabalhar dessa forma, na hora que você dá carga nele aqui, ele parte no meio, porque ele não foi feito para trabalhar nesse sentido, tá? Agora, nesse sentido aqui, ele aguenta esse aqui, por exemplo, né? 25 kilonewtons, né? Então dá mais ou menos 2.500 quilos, tá? De tração aqui. E nesse sentido, para fora, né? 8 newtons, 800 quilos, tá? Agora, dessa forma aqui, de apoiado em cima, ele não aguenta nada, ele se parte. Então, os outros equipamentos é a mesma coisa, tá? Todos têm uma certa data de validade, menos os materiais de metal, não, né? Mas as fitas, as cordas, o material têxtil, todos têm tempo de validade. Então, isso tem que ser trocado, né? A cada 5, 6 anos, você trocar isso. Tá? Mas eu nunca tive problema com equipamento, não. E eu não conheço... Os casos que eu tive de equipamento falhar foram mais de mau uso, né? Porque não usaram o equipamento de forma incorreta. Tá? Ricardo, Sim. oi, tudo bem? Sim. Eu queria saber o seguinte, qual que é o custo desse material, tudo que você precisa usar para escalar, qual que é o custo individual? Olha, Augusta, né? Isso, Isso. Augusta, realmente eu tô meio por fora assim de preço. Eu sei que não é muito barato, tá? eu imagino que não. É? Não é muito barato porque principalmente a maioria desses equipamentos são todos importados, tá? Então, com o preço do dólar lá em cima, eles não estão muito baratos mesmo. O fato é assim, você consegue fazer uma escalada com um mínimo de equipamento, tá? O que você precisa ter o conhecimento do uso do equipamento, né? E então você pode ter uma corda, tá? A gente chama a corda para escalada é uma corda especial, chama corda dinâmica, tá? A corda dinâmica é uma corda que ela tem uma certa elasticidade, então ela absorve a queda, né? Se você pegar uma corda, a gente chama corda estática, né? Que é a maioria das cordas que são vendidas no mercado, né? E muita gente às vezes escala com as cordas, apesar que no começo da escalada se usava corda de sisal para escalar, né? Na verdade, a corda era mais usada para descer. Então, não precisava que elas... Não era para aguentar quedas, tá? Com o advento do perlon e do nylon, aí começaram a se produzir cordas dinâmicas e isso modificou a escalada, né? Então, você pode cair... Hoje, você pode escalar e cair, não vai ter muito problema. Mas, antigamente, você não podia fazer isso, né? Mas você consegue hoje praticar uma escalada, e principalmente começar ela, né, a escalando para aprender e depois ir para coisas maiores, com um material básico, uma corda estática, né, que a gente chama de top rope, que a maioria dos campos de escola, que nem o Pico de Jaraguá, no Guarujá mesmo, Morro do Maluf, né, você consegue colocar uma corda em cima e fazer com que a corda vá até em cima e desça pelo outro lado, né? A gente chama de top rope, e por isso você vai aprendendo a guiar, né? Você vai aprendendo a escalar, aprendendo os movimentos, se acostumar com a altura, para depois a gente chama de guiar na ponta de corda, que é você amarrar a corda dinâmica em você, o seu companheiro te dá segurança e você começar a escalar em livre, tá? Mas a princípio a gente começa a escalar em top rope, tá? Então você não precisa de muita coisa, você precisa de umas fitas, uma corda estática,
Tem algumas fábricas nacionais que fabricam cordas boas até para isso. E alguns mosquetões, né, em a cadeirinha. Então, é isso. Dá para fazer, mas agora o resto dos equipamentos, aí é uma coisa boa. Você vai gostando, aí você vai comprando, né? Um mês você compra um, outro mês você compra outro, aí você vai. Mas, e esses equipamentos que eu tenho aqui, eu demorei 10 anos para comprar, né? Fui fazendo aos pouquinhos, né? E assim vai. Aí, de repente, você pega um amigo que acaba desgostando da escalada, e pega e vende tudo mais barato, e você vai lá e compra. Tá? Ô, Ricardo, falando ainda sobre segurança, que eu acho que é um item bem importante, né, no esporte, vamos supor, no paraquedismo tem o paraquedas de emergência, né? Na escalada tem um mosquetão de emergência, tem um outro tipo, tem dois, se um falhar tem um outro, existe isso? Bem, não dessa forma, né? Você tem a corda, é a principal linha da vida sua, quando você faz uma escalada, né? Seja em alta montanha, seja em rocha, ou seja em indoor. Essas cordas, como eu falei, é uma corda dinâmica, né? Ela é uma corda que aguentaria o peso de um homem em queda, a gente chama de fator 2, né? Que é você cair sem... Isso é uma coisa que eu teria que explicar mais demoradamente, que é um pouco de física, né? Quando você escala, vamos supor, de 40 metros e coloca proteções no meio, cada mosquetão que você coloca e passa a corda, aquilo vai dividindo o seu peso, é como se fosse uma polia, entende? Então, o maior, a gente chama de fator 2, é quando você sai da escalada e cai sem nenhuma proteção. Quer dizer, a corda vai tomar um maior impacto possível. Essa corda, ela aguenta essa queda sem problemas, tá? Nunca houve caso de corda romper por causa de queda, né? Mas você tem que saber que aquela corda que tomou um fator 2 é uma corda que você, depois da escalada, você vai abandonar ela. Por quê? Porque o material sofreu um dano, né? Principalmente naquela região onde sofreu uma maior tensão. Em algumas cordas, né, elas começam a formar um nódulo, porque a corda é feita de várias fibras, e quando você dá a corda dinâmica, ela estica e esquenta nessa fricção, né? Porque a elasticidade dela que segura é a elasticidade dela. E nesse calor que é gerado na queda, ela esquenta e gruda. É o suficiente para grudar as fibras. Então ali não perde essa elasticidade. Então você abandona essa corda. Então a gente evita o máximo de tomar quedas com fator 2, né? É uma coisa que a gente se preocupa muito. E sobre backup, essas coisas, a gente tem muito disso na parada. A gente chama, entre as enfiadas, né, você tem as paradas, cada 40, 50 metros, né, dependendo da corda que você tem, geralmente a corda tem 50 metros ou 60 metros. E nessas paradas, sim, a gente põe 2 mosquetões, faz uma equalização, né, para caso tiver quedas, essa queda ser absorvida por mais de um ponto. A gente nunca fica preso numa parada, você e seus companheiros, em um ponto só, né? Porque é muito vulnerável. Se você tem 2, a gente consegue separar essa carga através das fitas, né? Existe muita física atrás da escalada, né? Da segurança, né? E o principal fator de backup numa escalada é o bom senso. Se você sabe a segurança, se você usa ele, se você se precaver, né? Deixar o risco de uma corda, de uma queda também, se você vê que se você cair, não vai cair num bico de pedra, uma rocha que pode cortar a corda, que isso pode acontecer, né? Isso já aconteceu, da corda ficar enroscada num pedaço de pedra e a corda, na hora que você cai, realmente a corda ser cortada. Então, isso é uma coisa que quando você escala, você tem que ficar de olho também. Não é simplesmente, né? Existem vários fatores
que podem ocorrer com a corda e você tem que prestar atenção nisso. Respondi a sua pergunta, Vidente? Bom dia, Ricardo. Bom dia. Você falou na pergunta da Dani que a cadeirinha e a corda tem, tipo, uma duração, assim, de validade. O mosquetão também tem? Não, o mosquetão não. O mosquetão não tem. Você não pode acontecer no mosquetão, que a gente faz muito, é deixar ele cair no chão. Ele bater, né? Isso é porque isso cria microfissuras nele. Então a gente toma muito cuidado com o mosquetão, né? Com o equipamento em geral, não jogar no chão, em não deixar ele cair. Se um mosquetão desse cair no chão, acontece muito a gente ir escalar, que nem na Pedra da Nachata, por exemplo, que é na Pedra do Baú, que tem muitos escaladores, né? E você andando na trilha embaixo para ir de uma via para outra, você acaba achando algum equipamento, né? E as pessoas acham, foi brinde, né? O brinde deixou cair lá de cima e você pegar, mas esse material já está inutilizado. Porque você não sabe como é que ele caiu, onde ele bateu e o que aconteceu com ele, né? Existem microfissuras que ocorrem em determinadas quedas e torna isso inutilizável. Agora, prazo de validade não tem mesmo, porque é um material, se você for bem cuidado, dura a vida inteira. Agora, o material têxtil, não, né? Isso, ele vai desgastando e vai pegando sol também, o sol destrói isso aqui, né? O sol deixa ressecado e acaba com a fibra, tá? Ok? Entendi. Eu tinha mais uma pergunta, Sim. que se falou em relação a completar o caminho da escalada, né? Em fixação dos pinos. Qual a dificuldade que vocês encontram para fixar esses pinos na escalada? Então, as dificuldades são grandes, né? Primeiro que você abre, a gente coloca esse pino na mão, né? A gente abre um furo na rocha. Geralmente aqui no Brasil a gente tem, a maioria das escaladas aqui são em granito, né? Então não é uma rocha mole, né? E a gente abre isso na mão. Esse equipamento aqui é um batedor, né? A gente usou junto com um martelo, né? A gente vai batendo nessa parte aqui e nessa outra ponta a gente põe a gente chama de perfurador. Ele é um material que você compra em casa de material de construção, tá? Ele é usado para colocar em concreto. A gente usa também na rocha. Ele é rosqueado aqui, tá? Ele na ponta dele ele é autoperfurante, porque ele tem uns dentes. E aí a gente coloca isso na rocha e vai batendo e girando, né? Até abrir mais ou menos 5 a 6 centímetros. Nesse batedor, nesse perfurador, ele é vazado no fundo e ele tem uma cunha. Quando a gente terminar de fazer o furo que dê no tamanho dele, a gente põe a cunha, coloca ele lá dentro, bate, aquilo se expande e ele não sai mais, tá? Ele fica lá preso. Aí você vem com uma argola, que a gente chama de chapeleta, tá? Que também é produzida lá fora, né? Também também tem de 25 kN até 30 kN, até mais, né? São especificações técnicas também, porque ela tem que aguentar a queda. E você parafusa isso com um parafuso 8.8, que é uma especificação também, não é qualquer parafuso. É um parafuso 8.8, é um parafuso de aço que ele é resistente ao cisalhamento, né? Se você colocar um parafuso mais mole, ele vai se torcer e vai quebrar. Um parafuso mais duro também, ele não aguenta, ele não tem essa elasticidade e ele quebra. Então tem que ser um parafuso de uma especificação certa, que é o 8.8, tá? Que é um parafuso que aguenta. A gente usa, de preferência, alguns parafusos deles não serem de aço inoxidável, porque o aço inoxidável não aguenta essa coisa. Então a gente usa esse parafuso de 8.8.
tá? E a gente faz esse trabalho, geralmente demora-se, dependendo da rocha, da posição com qual você está, né? Porque quando você faz isso, não tem via, então você está abrindo. Então você vai subir e vai medir onde que você vai colocar essa proteção, né? Eu não tenho nenhum aqui, mas a gente tem uns ganchinhos que a gente coloca em algumas rebarbas que tem na rocha, para a gente poder descansar um pouco ali, né? Enquanto você bate, te dá uma certa segurança, uma segurança relativa. Não é para aguentar a queda, mas somente o peso do seu corpo, para você poder bater essa proteção, que demora entre 20 minutos a meia hora, dependendo da rocha. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Obrigado. Ô, Ricardo, Oi. você acompanhou bastante tempo lá comigo o estágio, né? E a ideia, inclusive a ideia da disciplina, né? Não precisa ter nenhuma da gente finalizar nada, ter alguma grande tese sobre isso, mas da gente, de repente, você comentar alguma coisa do que poderia ser feito dentro de uma escola com esse tipo de conhecimento, com essas coisas, o que você acha, para a gente tentar aproximar um pouquinho a discussão da licenciatura. Uhum. Então, Pedro, eu acho que há condições, né, de tudo que a gente viu lá nos estágios do ano passado, né? A gente até colocou jiu-jitsu, mexeu com a molecada com isso. A escalada também dá para fazer, sim, né? Eu acho que é aquilo que eu falei que a Augusta estava perguntando, né? Não precisa de muito custo, né? Se você tiver uma corda e tiver uma parede disponível na escola, né? É possível você montar uma parede de escalada indoor, né? E um pouco de técnica, né? Ou com algum conhecimento que alguém que já tem, que esteja disposto a ensinar isso, né? Você consegue mostrar para a molecada o que é uma escalada, né? Colocar as agarras artificiais numa parede, montar uma segurança boa lá em cima, né? E dá para demonstrar isso para as crianças. Eu acredito que dê, sim, né? Mostrar principalmente essa cultura de segurança, porque eu acho que isso é o mais bacana, né? A escalada não é só o escalar. O escalar você tem que vontade, mas você aprender sobre segurança, ter bom senso, né? Que isso ensina outras coisas, que não é só um esporte, mas ensinar você a ter bom senso, a perder o medo de certas coisas, né? Se você se prepara para aquilo, né? E eu acho que dá para fazer, dá para demonstrar, sim. Eu estava pensando, né, só para fazer uma introdução aí para vocês, o Ricardo, ano passado, a gente fez um projeto de jiu-jitsu lá na escola, né, e eu não sou, né, eu fiz muito pouco de jiu-jitsu, eu não sou apto, né, não manjo para falar sobre uma arte marcial aí, uma luta, um negócio muito complexo, né. O Ricardo, ele já foi na Flamingo também, nas disciplinas que eu dei de lutas lá na Flamingo, e ele foi falar para os alunos sobre o jiu-jitsu. E aqui a gente faz de novo, né, essa mesma atividade aí de chamar um convidado e esse convidado expor, dar aula, as pessoas, né, fazerem perguntas. Então eu fico pensando, veja o quanto a gente aprendeu hoje, em menos de uma hora, sobre escalada, conversando com o Ricardo, né? Imagina se a gente leva ele numa escola, se a gente faz uma atividade parecida, com que ele vai dando uma aula, as crianças vão perguntando para ele leva lá os equipamentos. A gente tinha combinado, e aí eu não estava blefando quando eu falei com vocês, a ideia era levar o Ricardo lá na faculdade e a gente fazer de algum modo lá, né, Ricardo? Até mostrei para ele lá o fosso do elevador, se a gente conseguir, Você falou.
se a gente conseguia fazer, descer de rapel, e eu não estava blefando, não. A ideia era essa mesmo. Por conta de tudo que aconteceu, né, a gente não conseguiu fazer, mas eu fico pensando, eu tô lembrando lá do Olavo Pesotti, Ricardo, aquele morro que tinha fora da escola, lá em cima na praça, por exemplo, que é gramado, mas é um morro bem íngreme, né? Uhum. Se de repente a gente não podia ter feito ali com as crianças, amarrado, como que chama essa escalada mais simples que você falou, que é uma corda só? A gente chama de top rope, né? A corda vem lá do cimo, do topo, né? E desce enquanto você dá segurança aqui, enquanto a criança sobe, ou enquanto o outro sobe, com a escalada sobe. Isso me parece bem simples de ser feito, eu imagino, né? Colocando numa árvore lá em cima do morro e as crianças indo subindo, né? Ou Sim, é não? super fácil. Então, uma das coisas que eu tenho feito para, inclusive, contornar a falta de material, contornar a falta de conhecimento que eu tenho sobre as práticas corporais, né? Convidando as pessoas. E o jeito que, por mais que eu conheça muito, né? O jeito que o Ricardo vai falar, um outro convidado vai falar, é diferente do jeito que o professor fala, né? O Ricardo aí com tantos anos de prática, ele vai falar de um jeito que não é o jeito que eu, mesmo que eu conheça ou que eu aprenda bastante na faculdade, mas se você não tem uma vida inteira ou uma boa parte da sua vida relacionada com essa prática, você fala, o brilho no seu olho é diferente, né? O Júlio tá balançando a cabeça. É verdade, né? A experiência das pessoas é importante para isso, né? A gente na faculdade a gente não consegue aprender tudo, né? A gente é só uma parte, né? Talvez na faculdade a gente aprenda a aprender, né? Que a gente precisa sempre estar buscando cada vez mais coisas fora, buscando, né? Isso mesmo aconteceu comigo quando na escalada, né? Eu fiz o curso, mas depois eu tive que aprender outras coisas, fui buscar outras técnicas, fui buscar outras coisas, porque não é só aquilo, né? As coisas vão ficar cada vez ficando mais complexas. Mas eu buscar experiência no outro, né? Eu mesmo fui buscar ajuda de outros escaladores mais experientes para saber fazer, eu queria fazer vias mais difíceis. Então a gente vai primeiro procura um cara que já fez uma via mais difícil, uma via mais complicada, e pergunta, olha, como que é lá, tal, e você já se prepara mais, né? E é isso mesmo. Então, eu acho que eu entendo, sempre entendi e sempre assumi aqui, né, para vocês a dificuldade da gente trabalhar com esse conjunto de práticas corporais, que são as práticas corporais de aventura, né? Eu sempre assumi a dificuldade, que elas são muitas, né? Mas que a dificuldade não nos impeça de tentar alguma coisa, né? Se de repente a gente achar que a ideia é bacana, se de repente a gente achar uma oportunidade, né? Como de repente estar numa escola que tem um morro legal, que as crianças frequentam e tem interesse naquele morro lá, ou de repente ir numa escola que tem uma parede esportiva que está abandonada lá. Eu imagino que se a gente se acomodar nessa possibilidade, né, nessa impossibilidade, aí realmente a gente nunca vai ter esse tipo de coisa dentro da educação física, né? O que vocês acham? Ô, Pedro, bom dia, Pedro. Bom dia, Nossa, desculpa, o Ricardo. Galera aí, bom dia. Durante as entrevistas que a gente tem feito para o projeto integrador, eu já cheguei a falar com 3 professores, e os 3 praticamente seguem a mesma linha de raciocínio.
A prática de esporte de aventura dentro da escola, e são dois são de escola particular e uma de escola do Estado. O discurso é quase o mesmo. Não há tempo e nem material suficiente para poder dar às crianças uma vivência que seja mínima do esporte de aventura. O que falou melhor, falou do parkour, que consegue, às vezes, trazer o parkour para a escola. Trabalha na arquibancada, trabalha com plinto, mas raramente consegue levar as crianças para fora por conta do tempo que é disponibilizado para a parte de esporte de aventura. Então, pelo menos para mim, ainda continua sendo negativo o esporte de aventura dentro da escola. Trazendo para a aula de hoje, para a aula de escalada e rapel, eu acho mais difícil ainda, devido ao tipo de equipamento necessário e à segurança que você tem que ter com as crianças. Que, por mais segurança que o esporte tenha, ele ainda é um esporte que pode trazer um risco. E um risco bem, de certa forma, bem alto para as crianças. E machucar uma criança, a gente conversou sobre isso até, né, de machucar uma criança no futebol é uma coisa, mas machucar a criança fazendo esporte de aventura já é uma outra, traz uma outra relevância, né? Um pai jamais vai gostar disso. E para mim ainda continua sendo muito complicado ver um lado positivo do esporte de aventura dentro da escola, enquanto ele não for tratado de uma forma mais abrangente, onde você possa ter mais tempo, ter aulas mais dedicadas, um espaço mais dedicado à prática do esporte, seja ele qual for. Ô, Júlio, de novo, eu concordo com você. A única questão é se a gente precisa da melhoria das condições, não é mesmo? Só que se nós, professores de educação física, se a gente não for a ponta da lança, que for reivindicar essas melhores condições, né, ninguém vai fazer, né? Então a gente, infelizmente, a gente é a ponta da lança que vai ter que abrir caminho aí para passar esse tipo de prática, se a gente quer uma escola mais dinâmica, se a gente quer uma escola mais democrática, se a gente quer uma escola que está atenta para as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas eu vou te dar outro exemplo. O Ricardo, a gente fez aulas de jiu-jitsu lá, ele viu também aulas de basquete, né, que muitas vezes tinha uma aula depois, e eu simplesmente falava com o professor se eles podiam ficar lá mais tempo comigo, porque a gente não tinha terminado a aula, né? A gente teve um dia, né, Ricardo? O Ricardo não vai me deixar mentir, que a gente fez o campeonato de jiu-jitsu vários dias, e foi a tarde inteira. E os outros professores sentaram lá na arquibancada e ficaram assistindo o campeonato de jiu-jitsu a tarde inteira. Então, eu também entendo que a gente tem tempo, e esse tempo é muito curto e é complicado, mas a gente, de alguma forma, tem que criar estratégias aí para aumentar esse tempo em algumas horas, aumentar esse tempo em algumas ocasiões, e, de novo, acho que a gente não consegue escalar todos os dias, né? Mas, por exemplo, levo um dia o Ricardo lá para fazer uma entrevista com as crianças. No outro dia, eu pego uns equipamentos e vou apresentando os equipamentos para as crianças. No outro dia, a gente assiste um documentário sobre os diferentes tipos lá de escalada, e a gente vai compondo um projeto, né? Eu nunca defendi aqui uma aula só para aquilo, uma aula, né? O Ricardo trabalhou comigo lá na escola, eu nunca dei uma aula avulsa, né, Ricardo? Sim. Verdade. E aí, em um determinado momento, um determinado dia, a gente fala assim, ó, vai ser o dia da escalada. Aí eu vou lá na escola, converso com a minha coordenadora, converso com os outros professores, e aquele dia, a parte lá, sei lá, durante um período grande, a gente escala.
né? Então, eu fiz coisa muito semelhante, não foi, Ricardo? Foi sim. Inclusive, se você me permite, Pedro, falar, respondendo à questão aí do aluno, sobre ensinar escalada, ou qualquer outra coisa, né? Não precisa ser esporte de aventura, ou qualquer outra coisa radical, mesmo o jiu-jitsu, né? Ensinando para as crianças, né? Todo tipo de ensino envolve um certo risco, né? Eu não conheço nada mais violento do que futebol, né? As pessoas falam de jiu-jitsu ser violento, que jiu-jitsu quebra braço, quebra perna, quebra não sei o quê, mas todos os meus alunos que se machucaram ou que foram machucados ou tiveram alguma lesão não foram no jiu-jitsu, foram jogando bola. Todos eles tiveram lesão de joelho, lesão no pé, todos, a maioria que ficaram assim meses sem ir treinar foram jogando futebol. E a gente acha que o futebol não é violento. O futebol é violento. Porque um atrás de uma bola, um toma uma cotovelada, um empurra em cima do muro, empurra junto para o outro, as pessoas não sabem cair. Isso foi uma coisa que a gente até fez lá naquelas curso de jiu-jitsu, né, Pedro? Ensinar a molecada a cair no chão, que não é de qualquer forma que você cai. Né? Se você não sabe ir para o chão, você vai se machucar. Toda vez que você apoia a mão no chão, ou cai de joelho, ou bate uma ponta, você vai se machucar. E isso acontece no futebol direto. Só que aí as pessoas não ligam. Né? O professor, né, eu também sou professor, então eu posso falar um pouco. Você tem que ter, aí volta no que eu falei da escalada, é ter bom senso. Né? Bom senso. O que você vai ensinar para as crianças? Né? Eu posso fazer uma escalada, por exemplo, e sem precisar de corda. Eu posso pegar uma parede na escola que esteja vazia e colocar umas agarras, né? Ou a criança sobe em árvore. Né? Eu acompanhei as aulas de parkour que o Pedro deu na escola. O parkour é muito mais, né, dinâmico. As crianças pulavam muros, subiam em árvore, pulavam de um lugar para o outro. E isso é natural das crianças. E hoje as crianças não sabem mais fazer isso, porque ficam no videogame e ficam dentro de casa o tempo todo. Né? Então, há como você ensinar certas coisas com bom senso, né, com limitação. Isso é uma outra coisa também que a gente tem que abrir a nossa cabeça como professor. Né? Se você quer seguir a carreira de professor, você vai ter que aprender a lidar com limitação. Limitação do aluno, limitação da escola, limitação dos pais, limitação de todo mundo. Mas se você é um professor e quer levar conhecimento, você vai ter que vencer isso. Né? Você vai ter que vencer isso. E escola, eu estudei em escola que não tinha nada. Né? Hoje você tem, na minha época já tinha escola que tinha laboratório de química, e o laboratório de química ficava fechado porque não tinha quem ensinasse. Né? E isso acontece hoje ainda. Né? Então você tem que vencer, você tem que querer ensinar. Você quer ensinar? Ensinar, você vai achar o caminho para ensinar. Né? E vou falar para você, é uma luta constante, porque existem barreiras físicas, mentais, governamentais, políticas, para que as pessoas não aprendam. Né? O governo quer que você tenha limite mesmo, que você, se você não brigar por isso, você não vai ser um bom professor. Né? Você é um bom professor quando você briga o tempo todo contra as adversidades que te aparecem na sua frente. Né? Mas sempre lembrando do bom senso. O bom senso, né, vai fazer com que você limite. Né? E mesmo assim, não há segurança. Eu mesmo vi o próprio Pedro tomar advertência porque ensinou alguma coisa para as crianças que não era. E, né, Pedro, eu não lembro muito bem o que foi, mas eu lembro que você tomou uma advertência disso porque o aluno foi lá, a mãe foi reclamar, quando que não tinha acontecido nada demais. Mas o aluno reclama, porque às vezes não quer aprender na aula, e as pessoas, você vai ter que lidar com essas coisas das crianças também. Né? Não é isso, Pedro? Eu já tive vários problemas em relação a isso, né? Desde funk com música que tem palavrão, mas o funk não era não fui eu que toquei, era do celular da criança, né, do jovem, até
Eu me lembro, o que eu tô falando assim não é mentira, eu sou um pouco mais velho aí do que a maioria de vocês, né? Mas na década de 90, a gente não ensinava luta na educação física, porque com esse discurso de que as crianças iam se machucar, a gente não ensinava, né? E aí o Ricardo, ele esteve lá comigo, a gente fez com duas turmas lotadas de crianças, a gente fez um projeto de jiu-jitsu, que no final teve até campeonato, né? E 0 machucados, né, Ricardo? Ninguém se machucou. Não, e não é só isso, né? O comportamento das crianças também não foi um comportamento agressivo, né? Muita gente fala, você ensinar luta na escola, as crianças vão se bater, vão se matar, e muito pelo contrário, se você sabe conduzir, né, as pessoas acabam vendo que, poxa, eu acho que isso não é o caminho, né? Então a gente tem muito preconceito que tem que vencer também, né? A gente tem que vencer esses preconceitos também. Teve uma cena... Ensinar luta na escola, pelo menos para mim, é fácil. Eu nunca tive problemas. Tanto no judô quanto no jiu-jitsu. Tinha um projeto lá em Ribeirão, ensinar judô e jiu-jitsu para as crianças. A única dificuldade nossa era kimono. Conseguir kimono para todas as crianças. Mas era possível. Em relação a lutas, eu não tenho dificuldade nenhuma. Nunca tive dificuldade. E a aceitação é bem grande, né? Devido à postura tanto minha quanto do meu sensei, de conseguir levar um esporte agregador, né? Com uma disciplina bem forte, bem rígida, para justamente não transformar um esporte de luta em briga. O Júlio. Que era o maior temor dos pais dos alunos era esse, era, como vocês disseram, do preconceito, né? Você vai ensinar jiu-jitsu, mas jiu-jitsu é um esporte marginalizado, jiu-jitsu é isso, jiu-jitsu é aquilo. O judô nem tanto, já era mais aceito, mas o jiu-jitsu, a gente teve no comecinho uma certa dificuldade. E depois rolou normal, nunca fizemos campeonato, mas as crianças vinham participar de campeonatinho que a gente fazia interno na academia, saíam lá da escola, iam na academia participar dos campeonatos, e nunca tivemos problema. Em relação a lutas, eu não vejo dificuldade nenhuma. Ô, Júlio, o que eu tô te falando, confia em mim. Entra em qualquer revista científica de educação física e coloca lutas. Vai aparecer, Júlio, um monte de pesquisa do começo dos anos 90 de gente, assim como a gente agora está pensando na possibilidade de incluir esportes de aventura, na década de 90, as lutas passaram pelo mesmo processo dentro da escola. Tinha um medo, tinha um receio, tinha um preconceito em relação a esse tipo de conteúdo, de que não era coisa para ser aprendida dentro da escola, de que era muito violento, de que as crianças iam se machucar. E aí a gente teve, já na década de 90, um monte de professor de educação física, que era essa ponta de lança que eu estou falando, que foi batendo nessa tecla, até hoje, para que hoje a gente consiga fazer isso de uma forma tranquila. Então, de novo, eu reconheço todas as dificuldades, mas se a gente faz com muito cuidado, se a gente faz... Lembra, eu não sou contra que seja distante do que ela é feito na realidade, eu não sou contra que a gente faça as adaptações necessárias. Talvez nesse começo a gente tenha que fazer mais adaptações. Talvez para entrar na escola a gente tem que fazer a prática bem daltônica mesmo. Mas conforme ela vai entrando, conforme as pessoas vão se acostumando com a ideia, conforme as pessoas vão entendendo a proposta, a gente vai se aproximando da forma como ela acontece na vida real, né? Uma das coisas que a gente pode fazer agora, e não tem risco nenhum,
uma das coisas que a gente pode fazer agora e não tem risco nenhum é, por exemplo, levar o material para as crianças conhecerem, que nem o Ricardo mostrou para a gente hoje, é levar um entrevistado, né? É a gente pensar num passeio com a família, com os pais, que eles não são obrigados a ir, mas, por exemplo, a gente pode convidar a família inteira para ir. E isso, na minha opinião, não são coisas impossíveis, né? Precisa de uma organização, precisa ter aí uma insistência. Para terminar aqui a minha fala, né, e abrir de novo para vocês, você precisa ver o que é impressionante o que o desconhecimento faz com a pessoa. A gente estava fazendo um campeonato de jiu-jitsu lá na escola, Júlio, e um professor não quis assistir porque ele achou que a criança estava estrangulando a outra, né? O Ricardo lembra. E ele pegou e saiu e falou que aquilo era muito violento, que uma criança estava estrangulando a outra. Quando mais para frente o tempo foi passando e ele olhou as crianças e ele viu que elas estavam se divertindo, viu que não tinha risco nenhum, e quando a pessoa, né, não estava se sentindo confortável, ela podia parar a luta. Aí aquilo ele foi entendendo melhor. Mas eu destaco isso. Eu acho que a gente, de alguma forma, tem que levar esse conhecimento para dentro da escola, né? Essa é a minha defesa. São muitas as dificuldades? São muitas. Mas a gente tem que criar estratégias para entrar devagarzinho. Tudo bem? Então, Pedro, em relação a lutas, olha, nem preciso ir atrás de certa forma, de atrás de artigo que realmente eu reconheço a parte do preconceito em relação a levar isso para escolas. Lá nos anos 80, quando eu comecei a estudar em Suzano, algumas escolas tinham judô traziam judô para dentro da escola, né? Suzano é o berço do judô praticamente no estado de São Paulo. Então, haviam várias escolas que traziam para si, né, por ser escolas nipônicas. Depois, no começo dos anos 90, com o boom do jiu-jitsu, lá em 92, o boom do jiu-jitsu, quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, também era pior ainda. Era um esporte totalmente marginalizado. Ninguém gostava se falava que lutava jiu-jitsu, os pais queriam matar alguém, porque era extremamente marginalizado. O jiu-jitsu só veio surgir em escolas, pelo menos para mim, foi no começo dos anos 2000, praticamente. Algumas escolas começaram a querer aderir ao jiu-jitsu. Muito poucas deixavam o jiu-jitsu entrar. Né? E agora, só de pouco tempo, que eu comecei a dar aula de jiu-jitsu em escola. De deixarem de ensinar jiu-jitsu em escola. Então, eu reconheço essa dificuldade que as pessoas têm de ver um lado positivo na luta. Mas eu acho a luta fácil de ser introduzida, por ser um esporte indoor. Você arruma 10 placas de VA, você dá aula de jiu-jitsu. Por mais que seja uma plaquinha fina de VA. O judô é um pouco mais complicado por causa das quedas, então tem que ser uma placa de VA um pouco mais grossa, espessa. Mas eu não vejo dificuldade. A minha dificuldade, assim, não sou contra a aplicação do esporte de aventura dentro da escola. A dificuldade que eu vejo apenas pelo menos enquanto eu não sou professor nessa área, é de trazer uma vivência de certos esportes, como escalada, rafting, por exemplo, o que viu de surf. E quem mora no interior? Como é que eu vou conseguir trazer essa prática de vivência do esporte para a criança? Tirando ela lá do interior de São Paulo, levando ela para fazer 1 hora de surf na praia? Eu acho complicado. Como eu falei na outra aula, eu prefiro que esse investimento seja feito em esportes indoor, como lutas e artes marciais em geral, do que no esporte, no surf, por exemplo, onde demanda tempo, segurança, material.
né? Querer, eu quero, lógico, cara, seria fascinante levar a criança para fazer um rapel, uma escalada. Mas eu acho muito difícil, por razões de tempo e material. Mas que seria bom, seria ótimo. Concordo plenamente. Bom, beleza. Pessoal, eu tinha combinado com o Ricardo até às 10, passou um pouquinho. Nossa, 10h20 já. Eu não sei se o Ricardo tem algum compromisso, se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Então a gente vai encerrar aqui a gravação. A reunião aqui, né, nossa aula. Eu gravei ela, eu vou deixar ela disponível para vocês no Que Mágico e no YouTube, lá no meu canal da faculdade. Se algum aluno, algum colega de vocês não conseguiu acompanhar, vocês avisem eles até o meio do dia, né? Porque demora um pouquinho para baixar o vídeo, tudo. Mas essa aula aqui vai estar lá no Que Mágico. Do projeto integrador, se vocês precisarem de ajuda, vocês me mandem e-mail. Agradecer muito aí o Ricardo pela participação. De noite, se o Ricardo puder, ele também vai estar comigo nessa mesma disciplina com a turma da galera, né, do pessoal da noite. E obrigado aí, agradecer muito o Ricardo e vocês aí por terem acompanhado, por terem acolhido bem o Ricardo. Eu que agradeço, ô Pedro. Tá? Espero que tenha ajudado aí a vocês a ter uma visão um pouquinho desse esporte, que é muito legal, que eu gosto muito, né? Ultimamente eu tenho praticado pouco por estar fazendo outras coisas, mas eu que agradeço, e se alguém precisar de qualquer coisa, é só entrar em contato com o Pedro aí, ele tem meu contato, eu posso poder ajudar, eu estou sempre à disposição. Tá? E à noite a gente se vê lá, eu vou estar lá à noite também, a gente conversa, tá bom, Pedrão? Um abraço a todos e obrigado a todos, bom dia a todos. Ô, Ricardo, muito obrigado. Excelente aula. É um esporte que eu gostaria de poder praticar, né? Mas devido ao tempo, às vezes é difícil fazer. Eu fiz um pouco de rapel um tempo, mas também parei por questões de tempo. Mas muito obrigado. Foi bem esclarecedor e bem diferente. Valeu. Obrigadão. Muito obrigado, Ricardo, aí, pela aula aí. Conheci um pouco mais aí de escalada aí, que é um esporte que está crescendo bastante aí, e eu já tinha um pouco de curiosidade de saber sobre instrumentos, como que funciona uma escalada aí, e pedi pro professor aí mandar uns vídeos, se alguém puder jogar no grupo, tipo, passo a passo, ou até uma escalada que você mesmo, Ricardo, fez, que alguém gravou, alguma coisa assim. Nossa, Alan, ótima ideia. Muito obrigada, Ricardo. Gostei muito também da aula, tá? Se tiver um vídeo seu, legal, hein? Tá bom, gente, obrigado. Eu realmente não tenho assim alguma coisa, preciso dar uma olhada, mas eu tenho uma página do Facebook de um amigo meu, que ele é escalador, na verdade ele é o que se pode falar de esporte de aventura, né? Ele faz de tudo, né? Ele faz canoagem, ele faz rapel, faz escalada, faz caminhada, né? Ele tem uma página muito bacana, né? Eu e ele e mais e meu professor de escalada, né? Nós abrimos uma via no sertão de Pernambuco, né? Já faz quase 20 anos isso, né? E foi uma escalada muito legal, que nós ficamos 9 dias na parede para poder abrir essa via lá no Nordeste, em Pernambuco. Né? Ele tem umas fotos bacanas lá, né? E vocês podem seguir ele, porque ele é uma pessoa muito legal, é um cara engajado nessa parte de esporte de aventura com mínimo impacto, né? Que isso é importante, né? Cada vez mais pessoas querem fazer caminhadas, fazer escaladas, mas não querem cuidar da natureza, querem destruir. Então, ele é um cara muito consciente, né?
E vocês vão gostar muito. E lá vocês vão achar alguns vídeos, algumas fotos, né? E qualquer outra coisa que eu achar, eu mando pelo Pedro, tá? E aí vocês dão uma seguida lá, tá? Gente, muito obrigado, viu? Até a próxima. Boa semana para todos. Ô, Ricardo, qual que é o nome dele? Eu não sei se ele tá ainda. Não, acho que o Ricardo saiu, ele tinha horário. Eu pego com ele e passo para vocês, tudo bem? Pessoal, só fazendo um adendo, né? Vocês fizeram um projeto integrador, eu vou avaliar o projeto integrador também. Vocês estão fazendo o relato de prática, relato de experiência, né? Não, vocês não estão fazendo relato de experiência, estou confundindo com a turma da noite. Na semana do dia 4 até o dia 10, né, vai abrir, eu não sei ainda, vai abrir um período, um dia, que vai ter uma avaliação no QMágico para vocês fazerem, né? Essa avaliação, ela vai ter 2 formatos, né? O primeiro são 5 questões, 5 testes para vocês responderem, tá? Ela é no formato ENAD. Eu não sei aqui se tem pessoas que estão aí nos últimos anos que vão fazer a prova do ENAD esse ano, né? A educação física vai fazer esse ano e a gente precisa muito, muito, muito que as pessoas vão bem nessa prova. Então, a Laís vai fazer, né? Então, foi uma ordem aí, uma decisão da faculdade da gente já ir treinando. Então, vocês vão fazer as 5 questões no modelo ENAD. Eu vou tentar elaborar elas ou pegar elas de provas anteriores, mas que tenham a ver com o que a gente está estudando, tem a ver com o que eu estou falando para vocês, é claro, né? Tem que ter a ver com o que a gente está estudando. E são 5 questões só, né? Então, vai abrir entre o dia 4 e o dia 10 de junho. Eu ainda não sei direitinho quanto tempo que vai ficar aberto, mas eu vou avisar vocês. Não é nada muito difícil. E a outra sim, né? Eu confundi, mas é sim uma historinha sobre um projeto de educação física que você vai desenvolver com algum esporte radical, né? Então é o que a gente chama de relato de prática. As provas do modelo ENAD vão valer 4,5 pontos, tá? Uma autoavaliação que você faz, eu não sei se vocês já fizeram essa autoavaliação, que vocês entram num formulário e vocês vão preenchendo esse formulário. Vocês já fizeram? Deixa eu perguntar para vocês. Sim, eu já fiz. Eu não fiz ainda, Pedro. Vou fazer, acho que entre hoje, amanhã é o último dia, se eu não me engano. Né? Isso, amanhã é o último dia, então você vai perder. Se você perder, você perde até dia 29. Você perde meio ponto, né? Então, poxa, na nota final. Aí 4,5 pontos das 5 questões do modelo ENAD e mais 5 pontos dessa historinha dessa historinha do relato de experiência com uma das práticas corporais de aventura que você vai colocar lá no QMágico, né? Professor. Oi. Esse relato de experiência é o que nós já tá falando há 3 semanas atrás já, né? Isso. Você vai pegar tudo que você já escreveu. Hoje, agora, terminando, eu vou entrar lá no seu QMágico, vou ver o que vocês já fizeram,
algumas pessoas me mandaram uma parte, né? De novo, é uma historinha, como se você fosse um professor elaborando um projeto de alguma prática corporal de aventura numa escola que é tudo imaginado. Seria o filé do filé do filé do seu trabalho, ou seja, num local ideal, né? Que até pode ter algumas dificuldades, você até pode mostrar, né, o quanto é difícil trabalhar com essas práticas corporais. Então, você pode inventar, Júlio, que uma criança se machucou, você pode inventar que uma mãe foi lá na escola reclamar de você, você pode inventar o que você quiser. O legal é a gente pensar nas possibilidades. Então, assim, putz, eu me formei, e agora? Como que eu vou dar um projeto, como que eu vou elaborar um projeto disso, tá bom? Então, pode inventar o nome da escola, pode fazer o que vocês acharem melhor. Usem a criatividade, né? Eu já fiz essa atividade outras vezes na Flamingo, com outras turmas, é bem legal, né? Faz a gente pensar, descrevam, né, objetivos de ensino, descrevam atividades pedagógicas. Eu, ao longo do semestre, eu dei várias dicas, né? A gente falou muito disso, de como a gente pode pensar em atividades pedagógicas. E boa sorte, fiquem tranquilos, o objetivo aqui não é prejudicar ninguém, né? Ninguém. Cara, a gente já passou aí um semestre que foi um semestre muito estranho, né? Não vai ser por conta desse semestre estranho que a gente vai querer prejudicar vocês. Vocês já são muito guerreiros só de estarem aqui, né? A gente reconhece muito isso. A questão é, vamos continuar aprendendo, tudo bem? Prova, para mim, serve para a gente aprender ainda mais, para a gente ver o que a gente não estava, né, entendendo muito bem, e aí o professor tem instrumentos para discutir melhor aquilo com você. Só isso. Tá bom, pessoal? Professor, Em relação a esse trabalho que estava passando, de parágrafo, parágrafo, essa semana a gente mandou 2 parágrafos semana passada, não, semana retrasada, 2 semana passada, e vai continuar mandando essa semana? Lembrando, é o mesmo texto, tudo bem? É o mesmo. Sim, sim, sim. No final, você vai juntar os 2 parágrafos que você foi me mandando dentro da sua historinha. Eu tô bem atrasado, Júlio, em relação às correções. Eu tô bem atrasado. Juntou muita coisa para eu fazer e eu tô bem atrasado. Vou ver se eu tiro esse atraso agora, tá bom? Mas é isso sim. Vai mandando 2 parágrafos, eu vou sugerindo, vou dando um feedback lá. E no final do semestre a gente já vai ter a atividade pronta, é essa mesma. Você não vai precisar fazer outra. Beleza. Beleza? é só continuar a história, né, professor? Só continuar a história. Certo. Pessoal, vou